Olá, meu nome é Liliana, eu estou aqui para auxiliá-los na preparação de um alinhamento de sequências de DNA. A gente pode alinhar as sequências de DNA para vários tipos de análises diferentes. Por exemplo, para a gente fazer uma análise filogenética, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mãos é uma série de sequências de DNA de um determinado fragmento num alinhamento. Um alinhamento é uma etapa extremamente importante em qualquer análise filogenética ou análise de variabilidade genética também, porque é a etapa em que se definem as homologias dentre as sequências de DNA. Bom, a ideia desse vídeo é apresentar os primeiros passos. Nós vamos simular uma situação em que você está recebendo suas primeiras sequências para analisar ou que você vai buscar sequências de DNA disponíveis em um banco de dados. Para isso, nós vamos precisar de 2 programas e vamos precisar também de acesso à internet. Então, um dos programas que nós vamos utilizar é o programa chamado Chromas. Este programa aqui. Tá? Esse programa aqui, ele serve para a gente visualizar aqueles gráficos que vêm lá do sequenciador que nós chamamos de eletroferogramas. Então, ele vai servir para a gente abrir os arquivos, avaliar a qualidade das sequências de DNA e depois produzir um outro tipo de arquivo que é o que será usado efetivamente no nosso alinhamento. Além do programa Chromas, nós vamos precisar do programa chamado Clustal. O programa chamado Clustal é um programa de alinhamento de sequências de DNA disponível para versões em vários sistemas operacionais distintos. Quando nós entramos no site do programa, nós vamos ter 2 opções. A gente tem o Clustal Ômega, o Clustal W2 e dentro desse hiperlink aqui para o Clustal W2, a gente vai ter 2 opções de programas, Clustal W e Clustal X. Quais as diferenças entre esses programas? O sistema operacional em que esse programa vai rodar. Nós vamos utilizar para este vídeo o programa Clustal X, que é a versão apropriada para o Windows. Todos esses programas são gratuitos, você pode acessar o link através da internet e realizar o download no seu computador para utilizá-los livremente por quanto tempo desejar, certo? Então, primeiro vamos instalar o Chromas, depois instalar o programa Clustal X e depois vamos acessar um banco de dados que disponibiliza sequências gratuitamente, que é chamado GenBank. Tá? Então vamos começar aqui. Primeiro programa a ser instalado. Entramos no site do Clustal, que é www.clustal.org. Nós temos essas 2 opções disponíveis, Clustal Ômega, Clustal W2. Vocês vão clicar aqui. Aqui vocês têm disponível a documentação, então arquivos com ajuda, com instruções de como baixar o programa, como instalar o programa, que tipo de opção esses programas oferecem. Aqui, por exemplo, a gente tem um hiperlink para o Clustal X, tá? Com ajuda para o programa Clustal 2.0, que tipo de sequência é incluída, que tipo de arquivo para alinhamentos é produzido pelo programa. A instalação é muito simples, você precisa apenas abrir o hiperlink com o programa. Deixa eu ver aqui. References. Está um pouquinho diferente, aqui, finalmente. Então, nós temos uma pasta com vários programas, vários arquivos disponíveis. Vocês vão procurar este aqui, Clustal X 2.1-win.msi.
Clicando aqui, inicia-se o setup, quer dizer, as etapas de instalação, e as etapas de instalação são bem intuitivas, é só você escolher o lugar onde o programa deve ser instalado e dar prosseguimento conforme as instruções que aparecem na tela. Nós não faremos isso aqui porque a princípio é bastante simples. Se alguém tiver alguma dúvida, podem entrar em contato para ou mesmo ler as instruções que aparecem nos arquivos de ajuda do próprio Clustal. Tá? Bom, nós já temos o nosso programa instalado aqui. Aqui está ele. Ele tem uma apresentação muito simples, né? Aqui nós temos a barra com os acessos principais, arquivo, editar, o acesso para alinhamento, para a produção de árvores, acesso para você trocar as cores das sequências. Você tem uma outra aba aqui para estabelecer qualidade dos alinhamentos e, finalmente, esse acesso aqui para ajuda. Bom, então vamos deixar o Clustal aqui aguardando. O programa Chromas vocês encontram disponível neste site aqui, tá? Tecnelysium.com.au. Vocês acessam e tem aqui um hiperlink, Download Chromas 2.5.0. Note que esse programa também é gratuito. É só vocês clicarem aqui e ele já vai automaticamente iniciar a instalação. É um pouco mais rápido do que o Clustal, que você tem que ficar procurando nos atalhos. Aqui o acesso é direto. Instalado o programa, vocês poderão ter um ícone gerado aqui na área de trabalho, como este, tá? Ou vocês podem instalar em uma pasta da preferência de vocês. O programa aberto tem esse aspecto, tá? Bem simples, com apenas 4 linhas, 4 abas para a gente utilizar: arquivo, edição, opções e ajuda. Bom, imagine que você trabalhou no laboratório, extraiu o DNA de determinadas amostras, amplificou um pequeno fragmento de DNA através de PCR e enviou esses fragmentos para sequenciamento em uma empresa ou em outro laboratório. O que você vai receber dessa empresa ou deste laboratório? Você vai receber arquivos em 2 formatos. Um formato de texto simples, que geralmente a gente acaba não utilizando, e um outro arquivo como este aqui. Um arquivo com a extensão AB1. Se eu dou 2 cliques nesse arquivo após a instalação do programa Chromas, eu terei isso aqui, tá? Eu terei a apresentação do eletroferograma, que é o gráfico que representa a sequência de DNA obtida. No programa Chromas, nós temos a possibilidade de visualizar a qualidade da sequência de DNA. Quando nós recebemos apenas a série de bases como texto simples, nós não temos como avaliar a qualidade desse sequenciamento. Bom, no programa, a apresentação do eletroferograma é bastante simples. Há 4 bases nitrogenadas distintas, cada uma representada por um pico luminoso, um pico de uma cor diferente. Seriam correspondentes aos picos luminosos emitidos durante um sequenciamento de DNA. Tá? Quando o trecho apresenta picos inequívocos ou com baixíssima probabilidade de estarem incorretos, os retângulos aqui da primeira linha do programa vão aparecer preenchidos. Um retângulo correspondente a um pico que esteja completamente preenchido vai representar uma chance de erro de 1 em 1000. Ou seja, esta base que está apresentada aqui é bastante confiável. Muito dificilmente estará incorreta. Entretanto, vocês vão ver quando deslizarem essa barrinha aqui, indo mais para o início da sequência, que há trechos em que os picos não estão bem definidos. Nós podemos ter regiões como essa, com picos baixos, ou regiões como essa, com picos de mais de uma cor no mesmo ponto. E se nós formos olhar lá em cima, na primeira linha horizontal, a gente vai ver que os retângulos estão ou vazios ou
apenas um percentual pequeno preenchido. Significa que esses picos aqui não têm grande confiabilidade, podem ser frutos de erros durante o sequenciamento, podem ser impurezas que podem ter interferido aqui. Então, nós não utilizamos a sequência assim como ela veio do laboratório. Nós precisamos fazer o que a gente chama de edição de sequências. Nós vamos, na verdade, fazer uma espécie de limpeza, removendo aqueles trechos que nós consideramos não confiáveis, para manter na nossa análise apenas o que tiver excelente qualidade. Para isso, esse programa permite que a gente delete, que a gente apague as sequências que não nos interessam. Por exemplo, esse trecho todo aqui, ó, não está com uma qualidade adequada, tem muita sujeira, picos sobrepostos, então vamos procurar uma região em que a sequência esteja mais limpa. Por exemplo, aqui nós já temos sequências bem mais limpas, mas a partir daqui a sequência tem ótima qualidade. Olha os retângulos totalmente preenchidos. A gente observa aqui também, os picos são bem definidos, sem muitas bases sobrepostas. Se vocês têm dificuldade de visualizar as sequências, vocês podem mexer nisso aqui, ó. Essa barrinha aqui aumenta ou diminui o eixo Y. Essa outra barrinha aqui aumenta ou diminui o espaçamento entre as bases. Isso aqui é meramente para auxiliar o trabalho de vocês, auxiliar a visualização, tá? Então vamos supor que daqui para frente eu confio nessa sequência, mas eu gostaria de eliminar esse trecho de bases de baixa qualidade, né? De um sequenciamento de baixa qualidade. Vou lá, seleciono a partir do ponto da base que eu quero e vou apagando. Apago todas as bases que eu não quero que entrem na minha análise. Vocês viram, os gráficos, eles não serão apagados, mas a sequência que está apresentada aqui em cima, sim. Bom, esse trecho aqui está ótimo, está de boa qualidade. Às vezes, quando nós mexemos nessa barra de rolagem aqui, sem querer alguma interferência no comprimento do eixo Y, vocês não se preocupem, depende do computador. Bom, vocês viram que a partir daqui a qualidade das sequências começou a diminuir novamente. É muito comum que o início de uma sequência e o final de uma sequência tenha uma qualidade inferior. Então, a gente remove essas pontas aqui, só vamos decidir a partir de qual. Eu vou pegar um sequenciamento com um trecho bem curto. A partir desta base aqui, nós vamos fazer uma limpeza. Tá? 400. Só que eu vou ir lá para trás. Vocês podem fazer isso também com um botão de deletar. Não precisa ser apenas, pode ser com o backspace ou o botão de deletar. Vamos ver se ainda dá para deletar mais alguma coisa. Mais um pouquinho. Ok. Paramos por aí. Se vocês precisarem fazer alguma edição aqui no meio da sequência, esse programa também permite que você faça isso. Por exemplo, aqui eu posso interpretar que nós temos uma timina, que não há uma dúvida aqui, que o pico dessa base nitrogenada está bem evidente. Então, eu simplesmente seleciono a base que eu quero alterar e com o teclado venho e acrescento a base, certo? Então, isso pode ser feito aqui dentro da sequência, dentro do eletroferograma. A gente não precisa editar apenas as pontas, nós podemos fazer edição no meio do gráfico. Ok, tenho aqui a minha sequência de DNA já revisada, editada,
com os trechos de baixa confiabilidade removidos. Se eu quero salvar esse arquivo de eletroferograma editado, eu entro lá naquela opção escrito File, Arquivo, e clico em Salvar como, Save As. Escolho uma pasta. Eu vou salvar nessa pasta aqui e posso atribuir um nome. Deixa eu ver. P2. Vamos chamar apenas de SEC-A para nos lembrarmos que essa foi a que nós editamos. SEC-A, salvar. Esse arquivo ficará disponível neste formato na pasta. Para o alinhamento, entretanto, nós vamos precisar de um arquivo apenas com a sequência simples de bases, ou seja, letras, uma ao lado da outra. Tá? Para isso, nós viemos aqui em File e podemos exportar essa sequência na forma de um texto simples, um tipo de arquivo que só contém um pequeno título e as sequências de base. Exportar. Olha só o formato. Este formato nós chamamos de FASTA. É um arquivo que, em geral, abre em qualquer editor do tipo bloco de notas, um editor de texto que não inclua muita formatação, em que não haja parágrafos e você possa colocar as sequências de base nitrogenadas uma após a outra, sem espaçamento, sem parágrafos. Tá? Então, dentro daquela mesma pasta, vocês podem escolher a pasta onde gostariam de salvar. Eu vou salvar na mesma pasta que foi salvo a primeira extensão. Vamos salvar como SEC-A. Ok, está lá. Certo? Bom, então aqui no Chromas, o que a gente pode fazer para começo, né, é abrir uma sequência, conferir a qualidade da sequência, remover bases em que há dúvidas se estejam corretas. Posso também editar algumas bases, salvar e exportar para outros formatos. Para hoje, nós vamos utilizar o Chromas apenas para isso. Isso a gente faz sequência por sequência. Todas as sequências de DNA obtidas precisam ser conferidas, porque há situações em que o sequenciamento não é eficiente e nós temos apenas, digamos, sujeira, raw data. Então, vamos fechar aqui. Bom, agora vamos supor que vocês querem utilizar algumas sequências que vocês mandaram sintetizar, vocês mandaram sequenciar ou mesmo que havia no laboratório, mas existem muitas sequências disponíveis gratuitamente em bancos de bases de dados gratuitos. A principal delas é esta aqui, é o chamado GenBank. Tá? O GenBank é um banco de dados de genética, né, onde são depositadas sequências de DNA as mais variadas, de plantas, fungos, animais, sequências de genes, sequências de espaçadores, contigs, enfim, tem uma diversidade enorme de informação de genética disponível gratuitamente para todo mundo. Nós vamos utilizar hoje apenas uma busca simples por sequências de nucleotídeos. Vamos supor que eu queira fazer a análise filogenética de um gênero de plantas. Eu mandei sequenciar algumas amostras, mas eu quero ver se há algumas amostras já disponíveis, já prontas, que eu poderia incluir. Para ilustrar, eu vou fazer a busca aqui por um gênero da família Raminaceae, gênero Colletsia. Me interessa particularmente uma espécie chamada Colletsia paradoxa. Muito bem. Então, digito o nome do táxon, que eu tenho interesse em saber se há sequências ou não disponíveis, e clico aqui em Search. Verifiquem só o que está marcado nessa primeira aba. Nós precisamos de nucleotídeos, mas há também amostras de sequências de clones, ISTs, genes. Nós queremos simplesmente sequências nucleotídicas. Haverá uma busca nesse banco de dados.
e será apresentada uma lista de sequências depositadas no GenBank para essa espécie. Aqui, por exemplo, nós temos 4 resultados, 4 itens disponíveis. A gente tem um trecho do cloroplasto, tRNL e tRNF, sequenciado para colétia paradoxa. Aqui embaixo nós temos um outro trecho da mesma sequência de DNA para essa espécie. E nós temos mais outros 2 itens disponíveis, um de uma sequência ribossomal. Tá? Vamos escolher esta primeira aqui. É uma sequência que tem 385 pares de base, DNA linear. Vamos clicar, aqui. Bom, o que vai aparecer? Vai aparecer o nome do táxon, a espécie ou o gênero que nós buscamos e uma pequena caracterização de que tipo de sequência se trata. É uma sequência de cloroplasto, é um espaçador, é um gene? Que tipo de sequência está apresentada aqui? E em seguida, aqui embaixo, vai aparecer mais detalhes sobre os testemunhos desse acesso, a classificação desse táxon e esses 4 hiperlinks aqui. Neste hiperlink, nós podemos obter a sequência simples, a sequência de bases que está depositada aqui. Podemos copiar e salvar como um arquivo FASTA que nós utilizaremos. Isso aqui a gente pode deixar para... Vocês podem fazer sozinhos. Geralmente a abertura é bem rápida. Bom, que tipo de arquivo vai abrir aqui? Para dar um exemplo, eu vou puxar aqui o programa Bloco de Notas. Opa, aqui está. Certo? Vamos abrir uma sequência do tipo que vai aparecer ali. Opa, perdão. Aqui. E o que nós teremos é isso aqui, ó. É isso que a gente vai conseguir no GenBank e é esse o tipo de sequência que o tipo de arquivo que nós vamos produzir quando exportamos um eletroferograma para o formato FASTA. Nós teremos aqui um arquivo que contém um título. Esse título é uma sequência de letras ou números que ajude a informar sequência de que é isso. Por exemplo, eu posso colocar aqui o nome da espécie. Certo? Se eu tenho um número de acesso, eu posso colocar o número de acesso. Se eu busquei essa sequência no GenBank, eu posso colocar o número do acesso no GenBank. O importante é que seja um texto simples, sem caracteres especiais, logo após esse sinal aqui de maior que. Então, isso na primeira linha e nas linhas seguintes eu tenho apenas a sequência de bases, sem parágrafos, sem formatação. Se porventura o arquivo que for gerado apresentar parágrafos, vocês simplesmente podem vir aqui e deletar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Opa! Sumiu a tecla de deletar, eu vou fazer com backspace mesmo. Vocês podem simplesmente clicar del. Cuidem apenas para não deletar nenhuma base nitrogenada, como eu acabei de fazer aqui acidentalmente. Então, um nome após o sinal de maior que e a sequência de bases
linear, sequência linear de bases. Vou salvar esse arquivo. Simplesmente salvar. E pronto, ok. Então, na minha pasta eu tenho algumas sequências neste formato FASTA para alinhamento. Eu vou produzir apenas mais uma ou duas sequências para nós termos material para trabalhar no programa. Eu vou fazer a produção dessa sequência sem verificar, tá, gente? É só para fins didáticos. Vamos chamar essa aqui de SEC2, ou SEC, pode ser SEC-B. Vamos lá. Vamos lá. Arquivo, exportar. Vamos chamar de SEC-C. Ok, temos 3 sequências dentro de uma pasta. Ok? Bom, agora sim nós vamos para o alinhamento propriamente dito. Em que consiste o alinhamento? No alinhamento, o que se faz é deslizar uma sequência de bases sobre a outra para encontrar regiões de alta homologia. Homologia, neste caso, o programa entende por similaridade, ou seja, aqueles trechos em que, comparando-se as duas sequências, a maior similaridade, ficam dispostos um sobre o outro. Os trechos de menor similaridade podem representar variação na sequência de DNA, ou são trechos em que as sequências não são alinhadas, não ficam posicionadas, as bases não ficam posicionadas uma abaixo da outra. Como é que o programa faz isso? Ele faz isso deslizando as sequências aos pares, 2 a 2. Então, por exemplo, compara a minha sequência A com a sequência B, depois a sequência A com a sequência C, a sequência B com a com a C, até obter aquilo que nós chamamos de alinhamento múltiplo. Quer dizer, todas as sequências são comparadas e deslizadas. Vamos lá. Como é que eu insiro sequências aqui no programa? Eu posso ou pegar um bloco com várias sequências prontas, um arquivo, por exemplo, já com um alinhamento pronto, ou eu posso inserir sequências uma a uma. É o que a gente vai fazer agora. Arquivo, File, né? Vocês vão escolher essa opção aqui, Load Sequences. Vai abrir uma janela que permite que vocês procurem o arquivo com a sequência que vocês querem alinhar, que vocês querem incluir no alinhamento. Aqui nós temos as 3 sequências preparadas. Vou pegar esta aqui primeiro, clico em abrir e vejam só, aqui está a primeira sequência para o alinhamento. As próximas sequências, eu não posso usar esse mesmo caminho, arquivo e load sequences. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Ela vai simplesmente substituir a sequência que já estava lá. E, na verdade, eu quero adicionar várias sequências. Então, eu vou em arquivo. A primeira delas, eu vou seguir a ordem, é incluída assim. E as seguintes, arquivo, Append Sequences. Eu vou adicionar, anexar mais sequências. Então, com essa opção eu posso escolher as demais. Agora eu tenho 2 sequências disponíveis para esse alinhamento. Arquivo, Append Sequences. Pronto. Opa. Ah, sim, essa mensagem foi interessante que apareceu. Nomes conflitantes. Os nomes das sequências precisam ser únicos. Ah, muito bem. O que a gente faz nessa situação? A gente abre a sequência problemática no bloco de notas mesmo e olha o que a gente vê. O grande problema quando a gente exporta sequências do Chromas é que normalmente o Chromas vai exportar como o nome do arquivo FASTA o nome original, o nome que veio do laboratório, ou pelo menos os primeiros caracteres do nome. Então, digamos que da empresa as sequências sempre comecem com ACT, DIN, todas as sequências vão ter esse começo. E se as primeiras letras aqui do arquivo forem idênticas, o programa vai compreender que você está colocando o mesmo arquivo. Então, vamos só simplesmente mudar o nome. Vamos
dar o nome do que a gente deu para o arquivo. Vamos salvar e vamos ver se agora ele aceita a nossa sequência. Voltando para o Clustal, arquivo, Append Sequences, adicionar sequências e vamos ao nosso... agora sim. Tá? Então, temos 3 sequências de DNA diferentes. E vejam, cada cor representa uma base nitrogenada. Notem que as sequências estão completamente desalinhadas. Tá? O que nós vamos fazer agora é justamente o alinhamento, que é extremamente rápido. Primeiro, a gente precisa escolher o tipo de alinhamento que a gente quer. Se a gente quer um alinhamento, modo de alinhamento múltiplo ou o modo de alinhamento de perfil. Esse segundo modo de alinhamento aqui, nós utilizamos quando se pretende, por exemplo, alinhar 2 alinhamentos ou adicionar sequências a um alinhamento já feito. Nós vamos, para essa situação aqui, utilizar um alinhamento do tipo múltiplo, em que você coloca várias sequências de DNA e o programa alinha essas sequências todas num único bloco. Então, definido isso aqui, se vocês acharem que o tamanho da fonte está pequeno, vocês podem vir aqui e aumentar. Nós, para realizar o alinhamento, viemos aqui em Alignment, alinhamento, e solicitamos a execução de um alinhamento completo, do Complete Alignment. Bom, abre-se essa janela aqui. Essa janela vai possibilitar que vocês escolham onde querem salvar os arquivos de saída, os Output Files. Tem 2 tipos de arquivos de saída produzidos aqui para esses parâmetros. Um arquivo é um arquivo guia de uma árvore, que a gente não vai utilizar no momento, e o outro arquivo, que é o que nos interessa, é esse arquivo no formato ALN, um arquivo de alinhamento. Então, geralmente o programa já sugere uma pasta. Aqui ele sugeriu justamente a pasta em que a gente já está trabalhando, já tem as sequências salvas. Se eu não quero salvar aqui nessa pasta, eu vou lá em Browse e escolho a pasta onde eu quero salvar. Eu vou fechar aqui, eu quero essa pasta mesmo. Aqui eu posso alterar o nome do arquivo. Geralmente ele utiliza como nome o nome da primeira sequência que foi inserida no alinhamento. Nós podemos vir aqui e chamar de alinha, para lembrarmos que esse arquivo é o arquivo de alinhamento. Ok, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar e o produto gerado desse alinhamento vai ser, primeiro, um alinhamento apresentado na tela, um display, e um alinhamento guardado em um arquivo, no formato ALN, que vai se chamar de alinha. Aqui temos o nosso alinhamento. Tá? Vejam que as 2 primeiras sequências estão bastante parecidas. Já a terceira sequência está bastante diferente das demais sequências. Isso pode se dever a vários fatores. Isso pode ocorrer quando nós forçamos o alinhamento de sequências que não são homólogas. Isso pode ocorrer também quando inserimos sequências de regiões muito diferentes do mesmo gene, que provavelmente é o que aconteceu aqui, que eu não tive o cuidado de separar sequências da mesma região, certo? Mas esse aqui é o nosso alinhamento. Notem que há regiões em que nós temos exatamente a mesma sequência e regiões em que há diferenças entre a amostra 1, 2 e a amostra 3. A partir deste ponto aqui, nós conseguimos trabalhar com análise filogenética e análise de genética de populações. Só para mostrar para vocês onde ficou guardado o output, o arquivo de saída do Clustal, nós vamos lá para a pasta. E aqui está o nosso arquivo, alinha.aln. Não. Vamos só diminuir aqui, eu vou pegar direto. Se ele não abrir diretamente, depende da configuração
do software, vocês podem abrir o bloco de notas e abrir o arquivo aqui no bloco de notas, tá? No primeiro momento, o programa não reconhece com duplo clique, mas depois... Opa, perdão. Mas depois... Escolhemos todos os arquivos e aqui está a linha.aln. Pronto, esse é o nosso alinhamento. Ele vai ser apresentado. Cada linha aqui representa uma amostra. Então, a primeira amostra, a segunda amostra, a terceira amostra. As sequências ficam uma sobre a outra. Então, cada coluna aqui representa uma posição em que o programa diz que aquelas bases são homólogas, são correspondentes. Os alinhamentos podem ser apresentados como uma linha contínua ou em blocos, como este aqui. Nós temos as primeiras bases, no segundo bloco a continuação, no terceiro bloco a continuação, e aqui o final das sequências. Este traço aqui significa a ausência de uma base. É uma situação que nós chamamos de indel, que vamos conversar sobre ela mais adiante. Mas significa que, comparando-se com as sequências 1 e 2, a terceira sequência não apresenta aquela base nitrogenada naquele ponto, certo? Bom, no programa Clustal, nós podemos também escolher os formatos de saída, Output Format Options. Clico aqui e vejam, vocês podem escolher, indicar para o programa que após o alinhamento, além de um arquivo no formato do Clustal, seja gerado um arquivo FASTA, um arquivo Nexus, esse tipo de arquivo é usado para programas como, por exemplo, o programa PALP, um arquivo para o programa Philip e assim por diante. Então, isso vocês podem determinar antes de realizar o alinhamento, certo? Espero que tenha auxiliado neste começo e em vídeos subsequentes nós vamos nos aprofundar no uso desses dois programas, Chromas e Clustal, certo? Obrigada!